Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Mariás. Hoje eu me programei e eu decidi compartilhar com vocês algumas das minhas experiências ao longo da minha caminhada cristã. Eu fui preparar uma mensagem na semana passada e eu resgatei um dos meus cadernos de anotação e oração. E esse caderno, em especial, ele tem um significado muito grande para mim. Toda vez que eu me deparo com ele, eu me emociono, porque ele tem detalhes aqui do que eu vivi durante os 2 anos que eu estava escrevendo o que estava acontecendo no meu dia a dia e hoje se tornaram memórias preciosas. E antes de eu começar a mostrar algumas particularidades aqui desse caderno para você, eu quero começar com um texto que me inspira a criar memórias. Tá lá em Lamentações 3, Lamentações de Jeremias. Então o profeta Jeremias, num período em que ele tinha passado por muitas tribulações para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele, e ele escreve dessa forma. A alma dele estava muito angustiada e ele diz assim, olha, lá em Lamentações 3, a partir do versículo 18, ele diz: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então ele tá colocando diante de Deus a oração dele, que a alma dele estava muito abatida e constantemente ele estava lembrando de todo o sofrimento que ele vinha passando no cumprimento daquele propósito que era de Deus. Mas ele diz assim no 21, ele diz para Deus: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E quando eu entro em contato com coisas que eu escrevi, com orações que eu fiz e deixei registrada, eu tenho exatamente essa sensação, que o Senhor usa isso para me trazer esperança. E esse caderno é um exemplo disso. Olha só, aqui dentro dele tem várias coisas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que eu funciono, né? Nos meus momentos com Deus, como é que eu faço há tanto tempo para estar aos pés dele. Eu já tive mulheres me perguntando aqui, tá, mas como é que eu faço? Como é que é isso de se colocar aos pés de Jesus? Se colocar aos pés de Jesus, muitas vezes pode ser só uma figura de linguagem. A forma como eu faço isso é conversando com ele. E a minha conversa com ele muitas vezes se dá através da escrita. Eu tenho uma facilidade para expressar as minhas emoções escrevendo. Então, isso é uma coisa comum para mim. Mas quando eu escrevi esse caderno, e eu quero enfatizar para vocês, eu estava num período com muitos afazeres. Por isso ele tem um significado tão grande para mim, porque eu tinha recém começado a faculdade de psicologia. Se eu não me engano, eu estava no 1º ano da faculdade de psicologia e eu comecei a faculdade de psicologia no ano em que eu fiz 40 anos, então eu estava ali num contexto, né, casada, minha filha ali no final da infância, meu filho na adolescência, trabalhando, tendo que estudar, enfim, diante desse desafio novo que eu entendia que era do Senhor. E eu tenho várias coisas aqui. Então, olha só, eu comecei a escrever esse caderno no dia 14 de abril de 2013 e a última escrita dele foi em 18 de novembro de 2014. Então, 2013 inteiro, 2014, né, quase 2 anos aqui de um processo. E olha só como é que eu fazia isso. Eu quero deixar aqui para vocês, quem sabe isso possa servir de auxílio. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de me organizar com as coisas. E quando eu escrevia, eu percebia que isso me ajudava muito a organizar a minha rotina.
Só que eu nunca tive muita facilidade para uma organização com uma agenda formalizada. Meu marido sempre pegou muito no meu pé, ele sempre me dizia assim, usa a agenda do celular, mas eu não queria estar tão presa a essas estratégias eletrônicas. Então eu pensava assim, puxa, mas se eu mais uma vez for usar ainda o celular para a agenda e tudo, eu tinha a impressão que isso não ia me ajudar, que eu iria ficar conectada demais, e aí eu queria evitar, né? Eu queria evitar situações que me tirassem, às vezes, desse momento com Deus que era tão precioso comigo, através da leitura e da escrita manual, que é uma coisa que eu gosto muito. Então eu resolvi que eu faria essas anotações junto com uma agenda. Eu juntei todas as coisas e foi muito interessante o que aconteceu. Olha, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Então eu começava assim, olha, para hoje, o que eu tinha que fazer no dia? Eu escrevia logo de manhã, tá? Então, para hoje, mandar e-mail, sobre o encontro com Deus, relacionar a lista dos inscritos e passar para a Sandrinha, terminar o trabalho do Bruno, meu professor da faculdade, né? Atendimento da Paula, passar para o Marco, meu marido, né? Estudar para a prova de neuro e estudar para a prova de genética. Então, eu estava aí, olha, chegando numa semana de prova. E aí vinham algumas anotações, olha, a boa liderança é um riacho controlado pelo Eterno, ele o direciona para o lado que escolher, Provérbios 21:1. Então foi um texto que eu li naquela manhã e eu anotei aqui. Quem é fiel verá que Deus faz justiça por meio dos perversos, o mal que eles planejaram será desfeito, tá lá em Provérbios 21:12. E aí eu orava, e eu dizia assim, olha, na oração desse dia eu disse assim, Pai, eu desejo fazer a tua obra, ser obediente, me declaro sua serva, continuo desejando que os seus planos se cumpram em minha vida. Hoje eu preciso assimilar todo esse conhecimento novo e terminar o trabalho de história da psicologia. Me ajude, sustente nesses desafios, eu confio em ti. Muito obrigada por estar comigo. Eu estou aprendendo a viver o meu dia na dependência do Senhor. E aí eu terminei assim, olha, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, olha só, isso ia fazendo parte da minha rotina, do meu dia a dia, e era uma forma de eu estar aos pés de Jesus, porque levava um tempo para eu fazer isso. Então, estabelecer essa rotina, colocar essa rotina diante da minha vida. Olha, quando eu comecei esse caderno, né, aqui bem na primeira página, já voltando um pouquinho para vocês, eu coloquei assim, olha, o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor, comigo estás. E aqui eu estava fazendo referência a um louvor, então provavelmente eu estava ouvindo esse louvor e eu ia anotando tudo aquilo que ia fazendo diferença e que pudesse fazer diferença no meu dia. E tem um texto aqui, olha, que eu também quero compartilhar com vocês. Tem uma coisa... Nossa, eu dou risada olhando aqui, mas tem uma coisa curiosa, olha só. Tem um outro para hoje aqui que eu escrevi assim, olha, pintar o encéfalo. Eu nunca vou me esquecer desse encéfalo. Eu comprei uma daquelas cabeças, né, simbolizando um crânio de isopor. E nas aulas de neuroanatomofisiologia, que a gente estava aprendendo sobre todas as estruturas do cérebro, né, as funções neurais e tudo, eu tinha que pintar esse encéfalo. Eu lembro que isso me deu um trabalho enorme, né? E aqui depois, olha, ler o texto para a aula de avaliação psicológica. E eu ia colocando, não vai dar aqui para vocês verem, porque tem... Acho que não vai dar para enxergar aí, mas enfim, eu ia colocando aqui ok para aquilo que eu já tinha feito. E quando eu não conseguia dar conta de alguma coisa no meu dia, eu não olhava só porque eu não tinha dado conta, porque isso me gerava muita ansiedade, às vezes, quando eu ficava só na minha mente com aquilo que eu precisava fazer durante o dia, e eu chegava, às vezes, no final do dia com a impressão de que eu não tinha feito nada. E esse tipo de anotação me ajudou muito a ver o quanto eu estava dando conta das coisas, e que às vezes havia uma ou duas coisas na minha lista
que eu não tinha dado conta, e eu passava isso para o dia seguinte, e isso passou a gerar muito menos ansiedade para mim. E olha, eu vou contar para vocês que foi muito legal, mas eu também quero ler para vocês, para esse momento, 1 Tessalonicenses 5, 16, do 16 até o 24. Olha só o que o apóstolo Paulo dá de orientações finais, instruções finais nessa carta que ele escreve aos Tessalonicenses. Ele diz assim, olha, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. O apóstolo Paulo, ele dá orientações aqui muito preciosas. E aí o que eu fazia? Então eu pegava esse texto e eu ia meditando em cada uma dessas coisas e eu transformava isso na minha oração. Então eu repetia para Deus, eu falava assim, Senhor, como é que eu não apago o espírito? Me ajuda a discernir então as profecias. Como o meu histórico era de muita incredulidade, de colocar tudo em dúvida, eu precisava aprender a discernir. Então, quando eu lia um texto desse, eu colocava já isso diante do Senhor e eu falava assim, Pai, eu preciso que o Senhor me ajude a discernir para que eu não despreze as profecias, mas para que eu também não fique refém de toda a profecia. E aí ele dizia assim, olha, mas ponha aprova então todas as coisas e fique com o que é bom. Eu falava, Senhor, eu preciso aprender a ficar com aquilo que é bom. Afaste-se de toda forma que é mal, que o próprio Deus o santifique no corpo, na alma e do espírito. Então eu falava, Senhor, eu preciso dessa purificação que vem de ti. E no final ele dizia assim, olha, aquele que está te chamando é fiel para fazer isso. Então eu colocava isso diante do Senhor. Olha só o que eu escrevi no caderno depois que eu meditei nessa carta do apóstolo Paulo. O que eu escrevi aqui no caderno depois de ler e meditar sobre esse texto? Eu escrevi assim, olha, você achará coragem na hora da calamidade se disciplinar o seu espírito a sempre descansar no Senhor. E aí minha oração foi, Pai, me ensina a viver essa disciplina do espírito. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apagueis o espírito. Eu escrevia, então olha só, eu lia o texto na Bíblia e eu transcrevia ele no meu caderno. Aí eu finalizei o texto, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então isso me ajudava a reforçar aquilo que eu entendia, que aquele momento com Jesus, na presença do Pai, sendo ali ministrada pelo Espírito Santo, aquilo que ele podia trazer sobre a minha vida. E eu ainda finalizava orando, ajuda-me, Pai, a entender, a compreender todo esse conhecimento novo, mas acima de tudo me dê sabedoria para aplicá-lo da forma correta, da forma que te agrade, engrandeça a obra das suas mãos. Eu te agradeço pelas profecias sobre a minha vida, sobre a vida do Marco, sobre a vida dos meus filhos. Eu reconheço que sem a sua poderosa mão a me guiar, eu jamais poderia alcançar projetos tão significativos e valorosos. Me ajude a não julgar, me ajude a discernir o que é bom, sonda o meu coração, aquilo que tem ocupado a minha mente, muitas vezes trazido sentimentos de tristeza, de inveja e de revolta. Então eu colocava diante dele todas as emoções que vinham à minha mente. Eu desejo ser tratada nessas áreas, eu decido amar, abençoar as pessoas e situações que têm ocupado a minha mente de forma negativa. Abençoe e direcione os planos e os passos dos jovens e das mulheres que eu tenho acompanhado. E aqui eu escrevo o nome das mulheres que eu estava acompanhando naquela época. Estava aqui a Aline, Dorcas. A Dorcas, minha amiga, ela é
sogra do meu filho hoje, né? Na época, a gente não imaginava tudo que Deus estava fazendo, mas olha, a nossa caminhada já estava retratada aqui. Eu estava acompanhando a Evelise, a Karine, a Carol, a Giza, a Marina, a Paula. Que o seu amor seja sentido e vivido na vida delas, e obrigada por fazer parte dessa obra, por poder ajudá-las, que os seus planos se realizem na minha vida, do Marco, do Pedro e da Cauana. E era assim que eu terminava. Do que eu me lembro lá de 2013, esse período ele chegava a durar às vezes quase 2 horas. E era prazeroso demais. E a partir dali eu dava continuidade ao meu dia. E lá começava de novo. Para hoje, e tudo. Olha, eu vou até mostrar uma coisinha para vocês aqui que é muito interessante. Eu ia colocando, né, papeizinhos, olha, com anotações. E esse caderno, ele me acompanhava em tudo. E olha só. Ele ia comigo para o culto. Isso que foi muito interessante no que eu vivi esses anos, e eu entendo que o Senhor quer resgatar isso em mim. Então tá aqui, olha, domingo, culto da manhã, no dia 21 de abril de 2013. Teu amor é a ponte que me leva perto do seu coração. Grandioso és tu. Então eram os louvores que estavam sendo cantados, e eu anotava. Aí, quem pregou foi o pastor Cláudio, ele falou sobre missões, e eu escrevi, testemunhar é o nosso chamado. Então, o que eu pegava? Eu pegava essas mensagens e eu levava elas para durante a minha semana. Então, eu anotava o texto que tinha sido pregado e eu continuava meditando sobre isso lá na minha semana. Quando eu... Quer ver? Olha, tem dias aqui que eu dei conta de tudo. E foi muito interessante, que tem um ok no meu checklist para tudo. Mas tinha outros que não. Mas olha que interessante, um para hoje que eu escrevi lá em abril também. Para hoje, depender do Senhor. Preparar-me no espírito para ministrar aos jovens e verificar sobre a assembleia. Nessa época eu era secretária da diretoria também da igreja onde eu congregava. Para hoje, louvar ao Senhor, em tudo dar graças. Canção do deserto, confiarei sempre. A mensagem naquele dia foi sobre o Salmo 63 e falava sobre adorar a Deus diante das adversidades. E ali eu ia e eu continuava anotando todas as coisas. E vamos ver o finalzinho dele, porque não vai dar, né, para eu ler ele todo aqui para vocês. Olha que interessante, nas páginas finais desse caderno, eu escrevi aqui, olha, desenvolver senso de identidade, que é algo que eu creio que o Espírito Santo trabalha diariamente na minha vida. Desenvolver o senso de identidade. Identidade de que forma? Na minha identificação com Cristo Jesus. Mas eu jamais poderei me ver me apresentar e me reconhecer identificada com Cristo Jesus se eu não tiver tempo com Ele. Se eu não tiver tempo com Ele para conversar, para colocar, né, as minhas angústias diante dEle. E aqui eu escrevi assim, olha, a nossa essência foi modificada por causa do pecado. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23. Somente a glória, a presença de Deus e o Espírito Santo habitando em nós é que é capaz de desenvolver em mim o senso de identidade que foi arruinado. E olha o que Davi diz no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Como assim, se Deus me conhece desde o ventre? Vamos entender coração como mente, os nossos pensamentos, a nossa alma, as nossas emoções, a parte de Deus que habita em mim. E desenvolver o senso de identidade é saber que há um propósito para o qual eu fui criada. É viver na verdade. E João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu tenho uma anotação aqui também do Oswald Chambers. Lembra, eu contei para vocês que é um devocional
que eu fiz de forma sistemática durante uns 5 anos. E ele diz assim, olha, se o Espírito detecta em você algo errado, ele não lhe pede para consertar. O que ele pede é que você enxergue a pequena ou a grande mancha e o deixe fazer o necessário. Reparo. Olha só que interessante. No nosso processo, o que nós precisamos aprender é que a maior parte do trabalho não é nosso. A maior parte do trabalho é de Deus, mas a gente precisa deixar Ele fazer. A nossa parte é entender, é compreender, é trazer à consciência aquilo que precisa ser modificado, porque quando trazemos a consciência é o primeiro passo para viver uma mudança. Quando trazemos a consciência, temos a oportunidade de colocar diante de Deus: Senhor, eu preciso que isso seja modificado na minha vida. Eu reconheço essa pequena mancha ou essa grande mancha. A partir do momento que nós reconhecemos diante dele e o autorizamos a fazer a obra, ele fará. E Ele é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Ele é bom o tempo todo, mesmo diante de circunstâncias adversas. Ele é bom. Então, olha só que coisa boa poder trazer à memória aquilo que dá esperança. Ter entrado em contato com esse caderno na semana passada encheu o meu coração de alegria para tudo que o Senhor fez. Encheu o meu coração de gratidão para tudo que Ele fez, mas também encheu o meu coração de esperança para tudo que Ele está fazendo e que Ele ainda vai fazer. Então eu quero realmente te incentivar a encontrar uma estratégia para estar aos pés de Jesus, para que Ele possa reescrever, ressignificar a tua história. Só que você só vai poder viver aquilo que Ele tem para você, desenvolvendo um relacionamento de intimidade com Ele, se apegando à palavra dEle. Então o que eu quero dizer para você, quando eu falo se coloque aos pés de Jesus, é isso que eu estou querendo dizer para você, que você separe um tempo para Ele da forma que é mais confortável para você. Por exemplo, se você não gosta de escrever, você não precisa se colocar diante dele escrevendo, você vai se colocar diante dele conversando com ele. Se a tua facilidade é através do louvor, escolha louvores que exaltem o nome dele, que conseguem traduzir aquilo que está na tua alma, mas depois de você cantar esse louvor, converse sobre o conteúdo desse louvor com ele. Quando você lê um texto da palavra que você não entende, coloque diante dele: Senhor, eu não estou entendendo o que a tua palavra está dizendo a respeito disso, me ajude a compreender para que eu possa colocar em prática. E olha só que interessante. Esse ano passado me mudei aqui para o Rio Grande do Sul, estou aqui na cidade de Montenegro, primeira igreja batista, e eu ganhei esse caderno, Filha Amada Márcia, de uma irmã muito querida. E eu resolvi de novo me utilizar de um caderno para o meu dia a dia, para organizar minha rotina e para minha agenda. Comecei ele esse mês, no dia 9 de agosto de 2021, e comecei com a seguinte pergunta: o que queres que te faça? E eu ainda vou gravar um devocional para vocês falando desse texto que também tem ganhado um sentido muito importante para a minha vida. Então o que eu quero aqui deixar para vocês é um incentivo para vocês não desistirem e continuarem se colocando aos pés dele para compreender a história linda que Jesus tem para reescrever na vida de vocês e depois usar na vida de outras mulheres, de outras pessoas, no teu contexto de família, no teu relacionamento com os seus amigos, com as suas amigas, com o teu marido, com os teus filhos, seja a condição que você está, Ele deseja te usar. Então, que você possa apenas começar e dar continuidade a isso, para que possa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Ok? Que Deus te abençoe.